Se cultua Exu e Pombogira e Orixá no Catimbó de Jurema? Será? Bom, a resposta para essa sua pergunta é não. Não cultuamos, né, no Catimbó de Jurema tradicional, Exu e Pombogira e tampouco Orixá, tá bom? E hoje eu vou explicar para vocês o porquê disso dentro de uma visão histórica e dentro de uma visão espiritual, energética também, do porquê nós não cultuamos Exu e Pombogira e Orixá no Catimbó de Jurema. Antes de deixar você doidinho, vou deixar você um pouquinho mais doidinho ainda vendo esse vídeo, que é o seguinte, querida. Nós não cultuamos Exu e Pombogira no Catimbó de Jurema, certo? Mas até hoje eu não conheci nenhum juremeiro e nenhuma juremeira que não cultuasse Exu e Pombogira. Madrinha, mas que é isso? Como assim não cultua Exu e Pombogira no Catimbó de Jurema? Mas você não conhece nenhum juremeiro e nenhuma juremeira que não cultua Exu e Pombogira? É isso mesmo que você tá ouvindo. E eu vou explicar pra vocês, tá? Bom, quando vocês visitam uma casa, né, de um juremeiro, de uma juremeira que cultua Exu e Pombogira, bom, todos que eu conheci até hoje cultua Exu e Pombogira, você vai encontrar o que lá? Você vai encontrar um quartinho negro, né? E esse quartinho negro vai ser o lugar onde esse juremeiro, essa juremeira vai cultuar, né, seu ancestral, Exu e Pombogira, tá? E o culto ao Catimbó de Jurema é feito separado. Nós não abrimos uma mesa de Jurema cantando para Exu e Pombogira. Nós não abrimos uma Jurema de chão cantando para Exu e Pombogira. Nós não fazemos um toque, né? Não abrimos um toque, né? Batucando nosso ilu, cantando para Exu e Pombogira no Catimbó de Jurema, tá? O juremeiro, a juremeira, ele cultua seu Exu e Pombogira, sim, né? Mas ele cultua de forma separada. E quando eu for falar de uma forma energética, de questões energéticas no final desse vídeo, eu vou explicar para vocês porque é tão importante o seu juremeiro, né, a sua juremeira, né, o padrinho, a madrinha que cuida de você dentro do Catimbó da Jurema, né, cultuar Exu e Pombogira, tá? Vamos lá, vamos começar aqui explicando primeiro a parte histórica do porquê nós não cultuamos Exu e Pombogira no culto tradicional, vamos dizer assim, de Catimbó de Jurema, tá? Vamos começar aqui então pela parte histórica. Essa palavra Exu, ela vem do tronco linguístico Yorubá, tá? E quando nós falamos do tronco linguístico Yorubá, a palavra Exu está associada a Exu Orixá, tá? Exu Orixá é uma palavra, né, do tronco linguístico Yorubá que foram trazidos pelos povos Yorubá. Então, os povos Yorubás trouxeram essa palavra Exu, que estava ligada a um orixá, uma divindade de Exu, tá bom? Então, essa é a referência Yorubá, né, que nós temos sobre a palavra, né, a etimologia da palavra Exu. Agora, gente, essa é uma visão de Exu Orixá. Os orixás, que foram trazidos pelos povos Yorubás para cá, chegaram muito depois do culto a Jurema. Quando os Yorubás chegaram aqui trazendo, né, o culto a Exu, é o que nós entendemos dessa palavra, tá, gente? Exu, nós, juremeiros, né, os nossos ancestrais de Jurema já estavam aqui cultuando os seus ancestrais no pé de suas árvores. Um culto que nós cultuamos, mantemos essa tradição até hoje no Catimbó de Jurema de cultuar os nossos ancestrais aos pés das árvores, que são nossos reinos, nossas cidades encantadas, a ciência de Jurema, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá? Porém, né, aquilo que você incorpora hoje dentro do terreiro, né, como o seu ancestral, por exemplo, Dama da Noite, né, entidades como Dama da Noite, Exu Veludo, Dona Sete Saia, Exu Morcego, seu Pinga-Fogo, Exu Tiriri, enfim, né, o que nós entendemos como Exu ancestral, né, que trabalha com você hoje dentro do terreiro, essa entidade, esse espírito, né, esse ancestral, ele não é um ancestral que está ligado ao que nós entendemos como Exu dentro de uma visão Exu Orixá, trazido pelo povo Yorubá, né? Essas entidades estão conectadas a uma história ligada à macumba, né? E quando a gente vai buscar a história dessa macumba, a gente vai chegar ali na história da cabula, entender o que eram os baculos, né? Vai entender um pouquinho, né, a história dos tatas ali, enfim. Então, o que nós temos hoje como ancestral desce nos terreiros, né, com esses nomes que vem fazer o trabalho sujo, entre aspas, vamos dizer assim, né, que vem quebrar demanda, né, fazer todo esse trabalho, eles vêm de uma história ancestral trazida pelo povo Banto,
que chegou aqui no Brasil antes do povo Iorubá. E antes do povo Iorubá, antes do povo Banto chegar aqui no Brasil, gente, nossos ancestrais juremeiros já estavam aqui cultuando a sua ancestralidade, os seus encantados nos pés das árvores. Então, o culto à Jurema Sagrada, ele é mais antigo do que nós temos, né, de registro histórico, né, sobre cultos ao que nós entendemos hoje como Exu. Tanto o Exu, né, ancestral, né, essa entidade que desce no terreiro para fazer o trabalho, né, o seu ancestral, sei lá, mulambo, seu tatacaveira, enfim, quanto esse Exu orixá que foi trazido pelo povo Iorubá. Então, tanto o culto, né, a essas entidades, né, que nós temos hoje como Exu, Pombogira também, que vem do tronco linguístico Bambonidila, que é um estudo que eu não vou falar aqui sobre isso hoje, senão a gente vai estender muito, eu quero falar sobre Jurema aqui para vocês, né? Tanto um quanto o outro, tanto o que foi trazido pelo povo Banto, quanto o que foi trazido pelo povo Iorubá, chegou bem depois do que nós já entendemos sobre o culto de Jurema aqui no Brasil. O culto de Jurema é um culto 100% brasileiro, o Catimbó de Jurema é um culto 100% brasileiro. Então, quando os povos escravizados foram trazidos para cá, esse culto já acontecia aqui, tá bom? Então, assim, por isso, no culto de tradição de Jurema Sagrada, nós não cultuamos Exu e Pombogira, porque é um culto mais antigo. Então, o que nós temos de influência dentro da Jurema Sagrada é uma influência kardecista, né, eurocristã, né, que foi trazida também ali, né, pelos povos europeus, né, essa influência cristã dentro da Jurema Sagrada. E depois, mais pra frente, nós vamos ter, sim, a influência, né, dos povos negros, né, quando começa todo esse movimento de escravização, né, a gente vai ter ali, historicamente falando, estudando os reinos da Jurema, né, em todo esse momento de colonização nordestina, nós vamos ter ali os espíritos, né, que foram grandes mestres de engenho, né, trabalhadores de canaviais, escravizados, né, próprio Malunguinho mesmo, né, foi um preto banto, né, que ajudou na libertação dos escravizados, enfim, ajudou muitos a fugirem e se refugiarem no quilombo do Catucá, dos quilombos da época. Então, assim, nós não cultuamos Exu e Pombogira porque simplesmente não faz parte do culto, né? Quando a gente fala sobre a história da Jurema Sagrada, ela é mais antiga do que o culto a Exu e Pombogira, que foi trazido só depois pelos bantos, povos iorubás, enfim, tá? E agora, por que eu falei pra vocês no começo desse vídeo que é importante o juremeiro e uma juremeira cultuar Exu e Pombogira? Vamos chegar nesse rolê agora, tá? Mas antes eu vou explicar energeticamente também essa força Exu e Pombogira dentro de uma visão de um juremeiro e uma juremeira, tá? Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês antes, o culto à Jurema Sagrada, ele é um culto, né, que está ligado a reinos e cidades encantadas. E esses reinos, essas cidades encantadas estão ligadas a ciências. E essas ciências são árvores encantadas, que são o nosso reino, né? Nosso reino, Jurema, é o reino do Juremal. E dentro desse reino do Juremal, a gente vai ter vários outros reinos, cidades encantadas, né? E essas cidades encantadas estão ligadas a árvores, que seriam, por exemplo, Jucá, Manacá, Catucá, Aroeira, Angico, Jurema, enfim, né? Todas essas árvores, elas representam ciências do Jurema, mestres de Jurema, né? E reinos, né? Reinos encantados de Jurema. Então, dentro de cada um desses reinos encantados, dessas 7 cidades, né, encantadas, desses reinos encantados, bom, na minha rama, na minha família, a gente cultua, né, 7 cidades. Tem outras famílias de Jurema que cultuam outras cidades, mas na minha família a gente cultua 7 cidades. Então, dentro dessas 7 cidades de Jurema, gente, está ali os pontos de força encantados, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, Exu. Exu, gente, ele é um ancestral que está muito próximo daqui, dessa terra, da gente. Ele é um ancestral muito próximo a você. Exu, ele é um ancestral muito próximo a você. Então, assim, você vai encontrar um ponto de força de Exu, por exemplo, aqui na encruzilhada, né? A encruzilhada aqui da esquina de casa pode ser um ponto de força para Exu, né? Você vai encontrar ponto de força para Exu dentro das cachoeiras. Você vai encontrar... Perdão, gente, às vezes tem Exu que tem ponto de força na beira da cachoeira, né? Por exemplo, Exus da Calunga Grande, que são Exus do mar, que estão conectadas, né, às almas ali na beira do mar, né, enfim, do fundo do mar, né, enfim. Exus da Calunga Pequena, que são os cemitérios que nós temos, né, Exu da Boca da Mata, enfim. Os pontos de força desses Exus estão ligados aqui a essa matéria, dentro de uma visão cosmológica, né,
iorubana, a gente também vai conseguir entender Exu Orixá dentro do mistério da criação, dentro de uma visão de cosmologia umbandista também. Nós temos uma visão de Exu dentro desse mistério da criação, mas tá tudo ligado aqui, é esse plano aqui, né, que é o universo, né, essa matéria, essa terra. Então a gente tem esse entendimento sobre Exu, certo? Já no entendimento juremeiro, gente, os nossos pontos de força não fazem parte daqui. Não fazem parte daqui os nossos pontos de força. A gente tem um reino encantado, né? E os nossos pontos de força estão lá, nesses reinos encantados, né? Então, por isso que quando nós vamos fazer os entruncamentos, né? As tronqueiras dos nossos mestres, né? Essas tronqueiras estão ligadas a árvores encantadas, porque essas árvores encantadas representam essas cidades, esses reinos encantados, ou o próprio túmulo daquele ancestral, né? Que supostamente tinha sido enterrado num pé de uma jurema, né? No lugar XYZ, né, que isso vai depender do mistério de cada mestre que está sendo ali, né, entruncado, está sendo preparado, né, ali, o entruncamento daquele mestre, daquela mestra, tá? Então, assim, os planos encantados, as cidades encantadas do juremeiro, da juremeira, não faz parte desses planos aqui. Então, assim, nós podemos ter sim uma cachoeira no nosso reino encantado, sim, mas a nossa cachoeira não é essa cachoeira que você tem aqui nesse plano. É uma cachoeira que está lá no reino do Angico, né? E aí, para você cultuar essa cachoeira lá do reino do Angico, você vai ter que entrar em contato, né, com a ciência do Angico. Né? Então, por isso que nós cultuamos nos pés das árvores, das juremas, nos entroncamentos, é conectado com essas árvores, que é onde tem a ciência. Dentro de cada reino da jurema, existem muitos mestres, feiticeiros, caboclos, caboclas, curadores, bruxos, bruxas, né? Magos da encantaria, tá? Então, assim, esses reinos são reinos que... Quem transita nesses reinos? Aqueles que foram encantados e enjuremados. Dentro da Jurema Sagrada, nós acreditamos, né? Assim como em outras culturas, outros cultos também têm essa crença, mas de uma forma diferente, tá? De que nós passamos por enjuremações, porque nós estamos passando por um processo de encantamento para se encantar e se tornar um ancestral, né? Quando nós fizermos a nossa passagem. Então, quando eu, Abigail, né, passei por vários processos dentro do meu caminho de enjuremamento, me encantar, né? Eu vou me tornar uma ancestral se eu tiver cumprido corretamente, né, as minhas iniciações, todas as coisas que eu preciso fazer, né, dentro de um processo de ser uma juremeira e ser um juremeiro, certo? Então, a mesma coisa acontece, né, em outros cultos, por exemplo, no candomblé, né, eu sou uma mulher de jurema, mas também sou de candomblé. No candomblé também, né, a gente passa por várias iniciações, né, e quando o dia nós fazemos a nossa passagem, nós passamos por uma ritualística chamada Axexê, e essa ritualística nos prepara para que nós possamos encontrar, né, nossa ebé. Para o povo iorubá também, né, no culto tradicional iorubá você vai passando pelas suas iniciações para que no dia da sua passagem você possa encontrar a sua ebé, voltar para a sua ebé, né. E a mesma coisa acontece no culto de Jurema, só que no culto de Jurema nós vamos, né, assim que nós fizemos nossa passagem, se você passou por todas as suas iniciações, as suas ritualísticas, você vai, né, se encantar e vai se tornar um ancestral junto aos reinos de Jurema Sagrada. Então, vocês perceberam que os reinos de Jurema não fazem parte deste plano aqui, fazem parte de um outro plano? E para você conseguir acessar esse plano, você precisa passar por iniciações, né? E o seu mestre te conduz, a sua mestra te conduz a esses planos, ao acesso a essa ciência desses planos, conforme você vai passando pelas suas iniciações, né? Enfim... Então, esse é um plano, gente, cultuado, esse é um plano encantado cultuado aqui no Brasil muito antes, né, de chegar aqui o culto a Exu Pombogira, muito antes do povo banto, né, o povo iorubá trazer o que nós entendemos hoje de culto a Exu, né, entidade, né, ancestral, e Exu Orixá, né, então já existíamos esse culto antes, é um culto que é independente do culto que foi trazido depois, que é um culto a Exu Pombogira. Agora, por que, né? Madrinha, mas por que você acha que como juremeira é importante você cultuar Exu e Pombogira? Olha, isso aqui é uma coisa minha, tá? Dentro das minhas reflexões aqui com as minhas entidades, com o fluxo aqui energético e as manutenções e os cuidados aqui da casa, tá? Então vamos lá, eu abri uma mesa de jurema. O mestre veio, fez o trabalho, desenvolveu os mestres, né? Fez tudo aquilo, fez as limpezas, quebrou demanda. E aí depois que acaba tudo aquilo, né, gente? Todas aquelas oferendas, aquelas coisas, eu vou precisar despachar para onde? Pra rua. E quem tá lá na rua esperando? Exu.
Então, aqui nesse plano onde eu vivo, eu, Abigail, a madrinha Abigail, no plano onde eu vivo, eu sei que lá na rua tem um Exu que eu cultuo, né? Então, assim, eu evoquei os mestres, as suas cidades encantadas, a sua magia, né? Isso, todo o trabalho tá feito, né? Então, o trabalho de Jurema tá feito, ok, tá super muito bem feito, tá super entregue, né? Já foi concluída, a demanda foi quebrada, o mestre fez o que tinha que fazer, certo? Mas quando eu recolho todas essas coisas, né, todo esse rolê, quando eu recolho tudo isso, eu vou mandar isso pra rua, isso vai pra rua, isso vai pra rua. E quem tá lá na rua esperando tudo isso? Exu. Porque aqui, nesse plano que nós vivemos, né, essas entidades, esses ancestrais, eles vivem, né, e eles são cultuados aqui, né. Então, na rua nós temos os Exus, né. Lá na rua nós temos os Exus, nós temos o povo da rua, que pode, né, trabalhar com aquilo que tá pra fora do meu portão, né. Então, leva embora isso aí, né, e o que vai entrar também, do meu portão pra fora da minha casa, da minha comunidade, né, aqui do nosso terreiro de Jurema. Então, assim, é muito importante cultuar Exu por conta do meu eu pessoal, né? E também porque eu sou uma mulher de candomblé, né? E existe dentro do candomblé muitos trabalhos que são feitos para Exu, não se faz nada, né, sem Exu no candomblé, tá? Então eu tenho essa consciência de que não se faz nada sem Exu, mas eu tenho a consciência de que os cultos são separados. Então, gente, abrir mesa de Jurema cantando para Exu é marmota. Abrir a Jurema de chão cantando para Exu é marmota também, porque não é fundamento de Jurema. Se você vai buscar os fundamentos do Jurema, eles não estão englobados e muito menos associados ao culto a Exu, porque o culto a Exu, tanto o culto a Exu entidade, né, que foi trazido ali, né, pelo pessoal, né, da cabula, né, a macumba, os baculos, os tatas, e depois os yorubás mais pra frente, com o nome Exu, até mesmo a etimologia da palavra Pomonidila, são espíritos, né, ancestrais que foram cultuados aqui no Brasil depois, né? A Jurema já estava aqui antes, né? Os juremeiros já estavam aqui antes, passando por esse processo de cultuar os seus ancestrais nos pés de suas árvores, tá bom? Então, assim, Exu e Pombogira dentro de uma visão do juremeiro, tá, gente? Não é verdade absoluta, mas é o que eu aprendi com os meus mais antigos, meus juremeiros mais antigos, né? Então, Exu e Pombogira tá trabalhando aqui nesse plano, tá bom? Então, Exu e Pombogira dentro de uma visão cosmológica e urbana, faz parte do mistério da criação, enfim, né? E tem todo, né, aquele desenvolver de Exu, né, contra os Itãs, que nós conhecemos em Yorubá. E dentro de uma visão, né, quanto Exu entidade, o Exu ancestral, que trabalha aqui com a gente nesse plano, ele tá ligado às encruzilhadas, aos cemitérios, né, à mata, enfim, há locais sagrados que fazem parte dessa matéria aqui, eles são cultuados tranquilamente, né? Como eu falei pra vocês, eu termino meu catimbó, terminei tudo, levantei tudo, limpei tudo, e tudo isso vai pra rua, né? E quando chegar lá fora eu tenho, né, um guardião muito bem assentado no portão da minha casa, né, que cuida do que entra e o que sai aqui na minha casa de Jurema, tá? Mas nós não abrimos a Jurema cantando Exu e Pombogira, nós não abrimos a Jurema cantando pra Orixá, tá bom? Porque isso é um culto que vem bem depois e não faz parte da construção do culto, né, e da origem do culto à Jurema Sagrada, Catimbó de Jurema. O culto Catimbó de Jurema é um culto totalmente voltado aos nossos ancestrais indígenas e mestres de Juremas. Mas quem são esses mestres e mestres de Juremas? Como eu já falei antes, né, os mestres e mestras de Jurema são espíritos de ex-escravos, né? Primeiramente, caboclos, né, que são os indígenas, né, nossos originários. Depois disso, são culto aos ex-escravizados, né, mestres de engenho, né, trabalhadores do canavial, né, enfim, grandes vaqueiros, né, cangaceiros, né, baianos, baianas, né, feiticeiros, pajés, bruxos, pretos e pretas velhas também, né, que fazem parte também do nosso culto, da nossa mesa de Jurema Sagrada. Então é isso. Espero ter aqui esclarecido alguma coisa para vocês sobre isso. Também quero deixar claro que nada do que eu disse aqui é uma verdade absoluta, mas é aquilo que eu aprendi nos meus estudos, nas minhas caminhadas também, sentando e conversando com os meus juremeiros mais antigos. Gratidão, que Tupã, Deus e a Jurema abençoe cada um de vocês.